Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O Partido Socialista está com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda já há 2 anos no Governo. E, portanto, estes 3 partidos, repito, estes 3 partidos em conjunto são responsáveis por aquilo que é o estado em que atualmente se encontra o Serviço Nacional de Saúde. São responsáveis, evidentemente, por aquilo que têm sido algumas medidas populares anunciadas, mas são também, em conjunto, responsáveis pelos cortes que fez no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e também na degradação de alguns serviços no Serviço Nacional de Saúde. E o Governo diz aqui que o orçamento para 2018 é um orçamento de continuidade. Pois bem, Sr. Ministro, nada que o grupo parlamentar do PSD não concorde. Este é, evidentemente, um orçamento de continuidade, mas, descontada a devida propaganda que os senhores já nos habituaram, este é um orçamento de continuidade no subfinanciamento, de continuidade no endividamento, de continuidade no desinvestimento e, infelizmente, de continuidade na degradação dos serviços prestados pelo SNS. Sr. Ministro, a continuidade no subfinanciamento é desde logo evidenciada no próprio Orçamento de Estado, quando o Governo transfere para o SNS menos 51 milhões de euros em 2018 em comparação com 2017. E, antes que a guarda política deste Governo, diga-se, a esquerda, mais à esquerda do Partido Socialista, pretende iludir os presentes com a conversa de que este Executivo teria transferido mais verbas para o SNS que o anterior, vale a pena ler com atenção o relatório dos fluxos financeiros do SNS que o Conselho Nacional de Saúde recentemente produziu. Ora, no quadro relativo à evolução anual da dotação orçamental do SNS nos últimos anos, verificamos, a título de exemplo, que entre 2011 e 2015 as transferências orçamentais para o SNS ascendiam a uma média anual de 8.289 milhões de euros. Pois bem, entre 2016 e 2017, espantem-se, essa média anual foi de 8.136. E, portanto, Sr. Ministro, falamos aqui de uma quebra de cerca de 150 milhões de euros face ao período anterior. E, portanto, não é assim verdade dizer-se que hoje a saúde conta com mais dinheiro do que aquilo que contava no passado. E, de resto, a continuidade no subfinanciamento é também confirmada na própria nota explicativa do Orçamento de Estado para 2018, quando aí se reconhece que o déficit do SNS em 2016 atingiu os 301 milhões de euros, mais 51 milhões de euros do que aquilo que os senhores previam. Aliás, Sr. Ministro, em 2017, não fossem as transferências adicionais do Estado no valor de 397 milhões de euros e o déficit que o Governo estima em 154 milhões de euros, na realidade seria de 450 milhões. E, relativamente a 2015, não venham que a história do déficit, porque sabe muito bem, Sr. Ministro, que o saldo desse ano estava previsto em 120 milhões de euros negativos no mês de novembro e não for o adiantamento para 2016 já efetuado pelo seu Governo das notas de crédito à indústria farmacêutica, e esse saldo seria bem mais positivo do que aquele que na realidade foi. E não deixa a este respeito de ser elucidativo ver que, antes de iniciar o exercício orçamental de 2018, o seu Governo está já conformado com a previsão de um déficit na saúde à volta dos 250 milhões de euros. E eu pergunto, Sr. Ministro, se isto não é senão uma continuidade no desinvestimento, ou então, como os partidos mais à esquerda tanto gostavam de dizer antes de estarem sentados à mesa de poder, uma continuidade no desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Continuando, já na continuidade do endividamento, esta é, aliás, confirmada no portal do SNS, quando neste, Sr. Ministro, se reconhece que a dívida total do SNS ultrapassou os 2.000 milhões de euros em setembro passado. Um aumento, Sr. Ministro, superior a 42%. Eu repito, um aumento superior a 42% relativamente a setembro de 2015. E a execução orçamental diz-nos também que o orçamento é de continuidade no endividamento, quando aí se refere que o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais do SNS subiu para 961 milhões de euros, ou seja, o dobro da dívida existente em período homólogo em 2015.
É uma dívida que cresce a um ritmo alucinante, a um ritmo de cerca de 60 milhões de euros por mês, Sr. Ministro, o que significa, em números redondos, uma dívida que cresce a um ritmo sensivelmente correspondente a 2 milhões de euros por dia, Sr. Ministro. Olha, Sr. Ministro, com toda a franqueza, eu não sei o que é que o senhor andou a fazer no fim de semana e não é da minha conta, mas nos últimos 3 dias de fim de semana, a dívida do SNS aumentou 6 milhões de euros e, portanto, eu não sei como é que o Sr. Ministro consegue dormir descansado, não sei se tem filhos ou não, mas uma coisa eu sei, serão os seus filhos, os meus filhos e os filhos de todos os senhores que aqui estão, que terão que pagar esta dívida que o senhor irresponsavelmente está a deixar crescer no Serviço Nacional de Saúde. E isto significa apenas uma coisa, Sr. Ministro, que a despesa no SNS está descontrolada, que o Governo não tem dotações para fazer face à dívida que está a acumular, nem à despesa que está a gerar. E isto foi, aliás, referido, e não é só o PSD que o refere, foi referido pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que referiu na sua análise proposta ao Orçamento de Estado para 2018 o seguinte, que passo a citar: a suborçamentação de despesas com pessoal estará em desacordo com o princípio da especificação da despesa. Aliás, o descontrole da despesa é também confirmado pela Comissão Europeia quando, no relatório acerca da 6ª avaliação pós-programa, considerou que as preocupações permanecem e em partes importantes do setor público, nomeadamente com o que sucede com resultados operacionais no setor da saúde, designadamente nos hospitais. E eu pergunto-lhe diretamente, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem capacidade ou está em condições de garantir que a dívida para este ano e para o próximo ano é inferior àquilo que foi no ano de 2015, Sr. Ministro? Espero que me responda diretamente a esta questão. E, Sr. Ministro, pergunto-lhe ainda quanto é que custam todas as medidas que está a tomar em termos de aumento da despesa, designadamente em pessoal, e quanto dinheiro é que tem para as pagar, uma vez que a dotação orçamental para pessoal diminui neste último orçamento e uma vez que o Sr. Ministro promete tudo a todos, descongelamento de carreiras, criação de novas carreiras, pagamento a 100% do trabalho suplementar, eu pergunto ao Sr. Ministro onde é que vai buscar dinheiro para pagar isto tudo. Em suma, dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, está financeiramente doente, assistencialmente degradado e profissionalmente exaurido. E o senhor é um ministro que tem dias. Ora é o ministro Adalberto no País das Maravilhas e em que tudo corre bem, como ainda há pouco aqui assistimos, ora é o ministro Adalberto numa espécie de burnout, como ainda recentemente fez questão de o mostrar publicamente, em que diz, para terminar, Sr. Presidente, que o país está velho, está pobre e só em muitas circunstâncias, entregue a si próprio e abandonado. Portanto, Sr. Ministro, que tipo de dias vai ter para o próximo ano? Pergunto-lhe também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.